Ó, pô, bom dia, bom dia, bom dia. 8h17 da manhã. Acabamos de fechar nosso treino. Tô dando a volta aqui agora. Eu treino aqui com o pessoal da Rocevar, da Academy. Deixa eu mostrar aqui. Acho que não vai dar pra ver muito bem, não. Mas essa quadra aqui fica na Univap Urbanova. Deixa eu fazer o retorno, que eu vou partir aqui pra casa agora. E, cara, treino é bom demais, né? Não adianta. Ainda mais um esporte que a gente gosta de praticar, que é o tênis. Aqui é quadra rápida. E o pessoal aqui, os caras são feras, né? Então, treininho bom demais. Mais ajuste, principalmente no backhand. Ó, a quadra tá aqui atrás. Vocês estão conseguindo ver? Provavelmente sim. Mas o treino de backhand é onde a gente tá focando mais, né? Cara, eu saco bem. Meu saque de direita, principalmente, ele é bem forte, saindo na horizontal. O da esquerda precisa melhorar um pouquinho, mas eu acabo machucando legal por conta da força que ele tem, né? O saque tá uma bala pinga. E olha que eu jogo há pouco tempo, né? Mas como eu jogo direto, eu acabo levando uma certa vantagem contra quem só treina, né? E aí a intensidade da perna é outra, porque eu também faço movimentações de treinos mais fortes, né? Então, tudo isso nos ajuda aqui a treinar melhor. E, cara, treino de tênis é um negócio... Claro que você precisa estar preparado, claro que você precisa ter corpo para isso, mas, cara, a pegada da cabeça é um negócio extremamente legal, cara. E é o que eu gosto demais, porque se você só se preparar corpo, você não vai acertar bem as bolas, porque uma bola que você bate errada, cara, é uma bola que você tem que consertar na próxima. E isso não é, teoricamente, só perna, né? Isso é cabeça. Então, imagina que você errou o primeiro saque. O segundo que vai vir, já tem que preparar, porque senão é um ponto para o adversário, né? Então é melhor que você consiga colocar a bola lá na outra quadra, né? E depois venha para fazer o jogo padrão. E uma coisa que a gente fala bastante, né, cara, que é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do processo também, é que essa estrutura de fazer um ponto ou não e pensar em melhor no próximo, ele nos ajuda muito no dia a dia, cara. Eu sempre gosto de colocar treino, disciplina, esforço físico em paralelo com os negócios, porque é exatamente assim, cara. Imagina então que você tem um negócio, né? Pra quem é empresário, que é o público com que eu falo aqui, imagina que você tem uma empresa e aí essa empresa, sei lá, você deu algum passo maior que a sua perna e você precisa retornar. Você não é só dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, uma hora ele vai acabar, né? A não ser que você consiga gerar um volume muito grande e você tem infinitamente possibilidade de fazer coisas errando, que eu acho bem difícil, né? As empresas quebram por quê? Porque elas acabam errando sempre a mesma coisa, né? Então, o contexto que eu gosto de colocar com o esporte é que você tem sim a possibilidade de treinar mais, a possibilidade de fazer mais esforços físicos, né? Treinar com mais intensidade, etc. Mas se você não tiver cabeça no lugar, cara, não adianta, né? Eu já pratico vários esportes, todos os esportes, eles na verdade eles puxam muito do meu esforço físico, né? Mas a cabeça é o principal, cara. Então quando a gente alcança uma certa experiência nos negócios, né? De novo, fazendo sempre paralelo, os esportes eles ficam mais fáceis de você lidar. Então, puta, cara, eu treino tênis há pouco tempo, né? Eu sou um C para B. Mas, como eu treino as duas principais pontas desse negócio, eu acabo tendo mais facilidade, né? A gente vê ali cara que treina há um ano, cara, que não consegue voltar saque. Por quê? Porque possivelmente leva o negócio assim, cara, vou só final de semana bater uma bola, e não está errado isso, beleza? Não está errado. Quem quiser ali entrar na quadra só para desestressar ou conhecer um novo esporte, etc., cara, segue a vida, porque esporte é saúde. Agora, eu não levo assim, né?
Os meus esportes são levados muito a sério porque, puta cara, eu quero aprender, quero desenvolver, quero sacar com mais velocidade, quero sacar com mais intensidade, né? Quero fazer um movimento muito mais bonito ao longo do processo de aprendizado. E isso tende a gerar muito mais estresse quando você está fazendo, né? Porque um ou dois erros que você está tendo ali, cara, é a cabeça falando, ó, você tá mal hoje, ó, isso aqui não vai dar certo, etc. Que é basicamente o que eu converso com os donos de empresa que deixaram o seu negócio, né? Criar um caminho ali ou levar um caminho que não está sendo legal, né? Seja por time, seja por gestão, seja por falta de gestão, aliás, né? Seja por falta de maturidade desse dono. Então, o que eu gosto sempre de lidar com esses donos pratica um esporte. Faça desse esporte um negócio de sobrevivência. E aí, o negócio de sobrevivência é assim, cara, eu vou melhorar toda vez que eu entrar naquela quadra, né? Chegar antes, sair depois. Chegar antes, sair depois. É que eu também não posso ficar batendo bola lá, porque tem outros treinos, etc. Mas, o que eu faço normalmente? Eu saio daqui, né? Vou ali pro Urbanova, corro ali, e se a quadra tiver liberada, eu bato uma bola ainda, né? Então, a gente tem a mentalidade de fazer um negócio muito bem feito. E os nossos negócios, nossas empresas são reflexo disso, né? Sempre quando eu falo com o pessoal ou com os donos, né? Que, cara, acima do peso, não faz nada de exercício, né? Não se cuida, não tá próximo da família e etc. Que tudo isso vocês veem na internet aí, né? O famigerado, faça o banho gelado, né? E outras coisas, que eu não sou contra, mas eu não faço, tá? Tudo isso faz parte de quem está desenvolvendo, para quem está buscando desenvolvimento, né? E eu falo isso muito com o pessoal mais novo que está com a gente, porque essa é a habilidade que a gente tem, a única que está sobre a nossa responsabilidade, né? E quando isso está sobre nossa responsabilidade, o resultado ruim ou positivo, ele também é nossa responsabilidade, você entende? Que se você treinar mais cabeça, ter mais disciplina, em se alimentar bem, em dormir bem para treinar, etc. Cara, você vai possivelmente, né, depois de um certo período, obviamente, não esse período inicial para quem está começando, você vai estar muito na frente do que a maioria das pessoas, né? Então, eu treino de duplo, e aí esse meu parceiro acho que deve treinar há muito mais tempo, com ele agora, né? Só que eu sempre levo comigo, cara, que eu vou ser melhor que o cara, sem dúvida nenhuma, por vários motivos, não porque ele não quer, é porque eu quero mais, né? E aí quando eu quero mais, eu faço o negócio acontecer por mim. Então, eu fico meio que viciado no negócio, né? Isso por dois lados, ônus e bônus. Ônus, porque, puta, eu vou ter um aprendizado muito mais rápido que muita gente que tá ali. Se eu pegar um torneio hoje, com a cabeça boa, C ou B, cara, eu vou levar esse negócio. A não ser que tenha um cara ali que, puta, né, treina há mais tempo que eu, que bate melhor na bola, que é mais consistente, porque tem isso, né? Aí sim ele vai levar, mas se for por vontade, por treino, né, e disciplina, puta, cara, tá na minha mão e eu vou precisar resolver, né? E é basicamente isso que a gente leva também pros donos das empresas, cara. Se o negócio ele tá ruim, resolva você. Não adianta você ficar, cara, acontece demais assim. Senta na mesa com o dono da empresa e o cara chora, reclama, fala do funcionário, fala do salário, fala do caramba 4. E não mexe a colher da culpa. A colher da culpa tá ruim porque você é ruim, bicho. Tá ruim porque você não estudou pra isso, tá ruim porque você não se preparou. E aí quando as coisas estavam indo bem, né, você deixou de buscar mais conhecimento, você deixou de buscar outras coisas. E por isso que eu gosto de fazer um paralelo gigantesco, porque, cara, eu fico vendo tênis quando eu posso, à noite, todo santo dia. A minha esposa, ela gosta também. Tá tendo agora o torneio de Cincinnati, né? E ontem a gente tava vendo até, foda que a gente dorme tarde, né? Mas tava vendo até tarde lá o jogo, no perna, etc. Que é tudo isso que a gente usa hoje, né? No nosso treino também. Bom, então eu queria deixar esse primeiro comunicado aí de segunda-feira, dizendo que dono
que treina é um dono diferente, o dono que faz lá. Por isso que muitos líderes, né, fazem hoje o triatlon, porque, cara, o triatlon é pura cabeça. Claro que você vai ter que ter os seus treinos, um volume muito forte, né, mas esse volume é o volume que você vai, se não tiver cabeça, você não consegue fazer, certo? Nem agenda, principalmente. Boa? Então, para começar uma segunda-feira com conteúdo aqui, pós-treino, chegando aqui em casa agora, radarzinho aqui já na minha frente, chegando em casa, já para tomar um banhão, tenho um compromisso às 9, depois a gente já vai ir para alguns lugares, ver alguns temas de WB, né, e seguir a vida. Fechado? Tamo junto, vambora, só acompanhar aí o caminho de casa com essa ponte bonita de São José dos Campos. Valeu! Fala, povo, bom dia, bom dia, bom dia. Pós-treino, a gente fez 1.6 de natação, mais acho que deve ter dado uns 4 pontos alguma coisa de corrida na esteira. E essa piscina aqui, eles fizeram manutenção, cara. E agora a água ficou boa, porque tava friaca, acho que eu entrei na água, tava uns 8 graus. Fora, né, claro. Aqui, ó, aqui fica bom o negócio. E aí, depois da esteirinha, eu subo aqui de novo, só para fazer um descansinho, tomar o segundo café. E aí, desço na verdade para tomar mais um pãozinho com uma banana, reforçado já para ir para rua. Hoje tem um cronograma das 9h30 até 6h30 de novo, na rua, fazendo negócio, trocando ideia, que é o que a gente gosta, né? E sabe fazer na verdade. Ontem foi um dia onde a gente fechou muitos temas, né, principalmente da primeira inauguração. Tá chegando o dia 19 de agosto, às 10 horas, vai ter um call-off lá inicial e depois a gente vai partir para a abertura da WeBuy, de fato, né? E aí vão estar os diretores. Também a gente vai ter degustação de 2 marcas parceiras, a Santo Sabor, que é uma empresa de alimentos naturais, aqui de São José também, e a Suplemento Companhia, que já é uma empresa bem consolidada aí de suplementos, né? Grande parceiro também que a gente vai atuar juntos. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um dia memorável para quem vai estar lá, né? Principalmente para nós, que a gente está fazendo a primeira inauguração, né? E aí, com certeza absoluta, a gente vai levar muita experiência desse dia, né? E principalmente um contexto aí de negócio, de novo negócio, que, cara, já começou muito bem. Como eu já comentei aqui, foi um negócio com a maior velocidade que eu já fiz, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, por isso eu tô gravando 0.5, aí de aproveitar de deixar essa visão com vocês. Uma vista maravilhosa para ficar tranquilão aqui, né? Só refletindo as coisas, muito bom. Então, só confirmando, porque às vezes eu gravo 0.5, ele cai para 1x e fica ruim na câmera. E aí, cara, deixa eu só verificar certinho se está tudo nos conformes. Bom, então voltando, esses 2 parceiros são parceiros da WeBuy, né, nessas duas estruturas. A gente vai abrir um escritório comercial, grande escritório comercial com alto fluxo de pessoas aqui no centro de São José. E o terceiro vai para o Clube de Campo, que também é dessa mesma empresa, dessa primeira, perdão. E ali é um negócio um pouco diferente, porque o movimento do Clube de Campo ele é mais final de semana, né? Então a gente tem sim a escala de uma pequena venda ali
meio de semana, de terça para frente, mas final de semana onde bomba, né? Passam lá mais ou menos 1.000 a 2.000 pessoas no final de semana, e a gente acredita que a conveniência, a experiência, a praticidade vai levar para eles um novo jeito de consumir, né? Então esse é a nossa grande aposta. Ainda assim faço as minhas consultorias, dou os meus apoios aqui a empresários, né, que estão nesse ramo, para continuar apoiando essa minha experiência que eu colhi ao longo do processo. E cara, tá sendo legal porque eu estou usando a maioria das experiências que eu tenho agora nesse novo negócio, né? Então tá sendo realmente muito interessante. Bom, a gente vai atualizando, cronograma cheio hoje, cronograma lotado de visitas, vamos ver o que a gente consegue gravar, criar conteúdos aí que são importantes para vocês entenderem a nossa rotina e seguimos o jogo. Fechado? Tamo junto, a gente se fala, curta, compartilha e manda para quem você acha que faz sentido. Um abraço, valeu! Boa noite, e aí? 8h30, no meio da semana aqui ainda, a gente tá indo para um compromisso e hoje é lotadérrimo de coisa, cara. A gente conseguiu dar um avanço legal na nossa primeira unidade. Vocês estão acompanhando aí a nossa saga da primeira inauguração, dia 19 de agosto, exatamente às 10 horas da manhã. A gente lança aí ou inicia um novo marco da nossa história, né? Que é a unidade da WeBuy. Hoje estava conversando com um parceiro meu, cara, perto da hora do almoço, né? Fez uma ligação e na verdade já ajudei ele a algumas execuções aí empresariais. E aí ele tem me acompanhado também no YouTube e as perguntas foram... O bate-papo na verdade foi mais uma resenha do que uma troca de ideia, mas ele falou assim, cara, como que você consegue atuar em vários negócios ao mesmo tempo? Então a gente bateu em cima desse item, né? E depois como que a gente organiza a nossa agenda para isso, né? E cara, baita relevância desse tema, porque a maioria dos donos tem esse desafio, né? Ou ele não consegue enxergar a oportunidade, ou quando a oportunidade está na frente dele, ele não tem tempo para acompanhar e muito menos aproveitar, né? Então a gente estava fazendo estava batendo esse papo. Eu falei, cara, vou compartilhar esse negócio um pouco mais no final do dia pra galera, porque é um tema que a maioria dos donos tem desafio, né? Ou eles acreditam que o negócio dele é o único e principal para a vida deles, aí quando dá um problema, e acontece, ele não tem outra alternativa a tocar, né? Ou simplesmente não há uma lógica para se seguir, ou uma linha de raciocínio, e ele fica preso naquele negócio lá pro resto da vida dele, né? Vamos pegar o primeiro tema. O primeiro tema é bem relevante, de, cara, como a gente consegue organizar vários modelos de negócio ao mesmo tempo, né? Por que é relevante, cara? Porque está muito mais ligado a como eu errei nos outros negócios do que qualquer outro conhecimento técnico que eu tenha buscado em livro, em estudo e etc, né? O que a gente vê é que a capacidade que a gente tem ao errar e ao compartilhar isso com outras pessoas é muito legal, cara. Então eu por diversas vezes já dei muito treinamento, né? Já falei com muita gente aí, dono, né? Não só capacitando, mas entregando um pouco da nossa agenda. Isso traz uma relevância gigantesca. Eu gosto muito de fazer isso. Não consigo fazer neste momento, principalmente porque a gente está no foco ali da inauguração, mas eu já fiz demais, né? E ajudar só por ajudar mesmo. Eu tomar um café com o cara que ficaria ali, sei lá, cara, 15 minutos e fico 3 horas e pouco com o cara. Por quê? Porque pra mim é aprendizado, né? Sempre quando eu compartilho isso, eu aprendo mais, e a outra pessoa tende também a compartilhar desafios que ela tem, né? Ou que ela está passando, ou que passou. E isso me ajuda também a compilar mais informações para continuar ajudando donos de empresa, né?
Então, o primeiro ponto acho que é esse, assim, é entender que o movimento que eu faço hoje, ele é um movimento de experiência pura, ou bastidor de erro. Eu já errei demais na minha vida, né? Quando eu falo erro, eu não quebrei nenhum negócio e não vou quebrar. Então, parte da premissa é que se a gente tem esse movimento, né, de mentalidade, eu vou errar, obviamente, eu vou precisar construir uma alternativa de forma bem rápida, né? E aí é nesse momento que entra a experiência não só de mercado, mas também parceiros, né? É muito importante que as pessoas possam te ajudar, né? E sempre quando eu construí novos negócios, eu sempre liguei para algumas pessoas essas que eu considero irmãos, né, de negócio e etc. E aí os caras falam, meu, vamos embora, se você precisar, tamo junto, vamos fazer acontecer, né? Então, acho que o primeiro assunto é esse, né? De falar assim, cara, eu tenho a capacidade de falar sobre bastidor real, porque eu já montei vários negócios, desses muitos de sucesso, outros mais ou menos, né? E que me entregaram a felicidade de ter a experiência dos erros. Claro, o erro ele dói quando acontece, né? Mas ele é muito importante para você ter o aprendizado ali do dia a dia e de tudo aquilo que você vai executar nos outros negócios. Quando a gente está errando, ou quando a gente está teoricamente não sabendo o que está fazendo, né? A gente acha que aquilo não vai passar, que a gente não vai conseguir nunca sair daquele marasmo, e a verdade é que não, cara, você vai sair, você vai conseguir construir, né? Então eu, no meu auge aqui dos 35 anos, eu falo auge porque, cara, eu tenho hoje a minha filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, uma situação financeira muito boa, eu consigo criar negócios, cara, do dia pra noite, claro, com movimento de pessoas, com apoio de pessoas, e isso pra mim é muito gratificante, né? E o segundo ponto foi sobre a agenda, né? Como que eu faço para compilar tudo isso? Cara, acho que a parte mais importante que eu falei para ele, né, é que eu não atuo mais operacionalmente nos outros negócios, eu atuo especificamente em WF, né, e agora em WB. A WF é uma execução mais de consultoria, né, então eu tenho as agendas de consultoria, dentro delas eu faço o meu horário, né, e aí eu passo para o cliente, ó, tanto esse contrato ele tem 4 horas semanais, esse contrato ele tem 6 horas semanais, esse contrato tem meia hora semanal, ou esse contrato ele só tem um apoio via WhatsApp, né? Com isso eu consigo então planejar toda a formatação da minha agenda. Então imagina que eu tenho lá uma agenda toda quinta-feira, das 6 da manhã às 9 da manhã, certo? Então eu tenho 3 horas ali do período da manhã, onde eu preciso pelo menos parar e estudar sobre aquele caso que a gente vai falar na semana, 2 horas no dia anterior, ou seja, toma-se meu tempo de 5 horas por semana, né? Como eu já tenho essa capacidade, até por conta de ferramenta, plataforma, etc., de conduzir esse tipo de reunião, pela experiência também que a gente já faz isso há muito tempo, né? Eu tenho a facilidade também de construir isso com muito mais rapidez do que uma pessoa que está montando uma consultoria do zero, certo? Contudo, a gente consegue então compilar essas informações, criar um histórico de momentos, né, que foram entregues já em outras consultorias, e aí fazer essa entrega de valor para o nosso parceiro, né? Enquanto eu estou lá, eu estou 100% me entregando pela empresa, certo? Quando eu saio, eu entrego para o nosso negócio, obviamente. Então, vamos imaginar agora a WB, né, que é o eBay, a rede de mercado autônomo, a gente está operando nela, certo? A gente está indo no mercado, a gente está indo comprar as coisas, a gente está indo fazer visitas a fornecedores, a parceiros, enfim, tudo o que o negócio inicialmente precisa de operação, certo? Se eu estou neste momento agora de negócio, imagine se eu estivesse 100% focado em alguma estrutura operacional, eu não ia conseguir, né? Mesmo até WF. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que a oportunidade ela vai aparecer quando você tem uma agenda menos complexa, uma agenda onde você realmente é o dono dela, né? E hoje eu sou. Então eu consigo usar desses meus momentos para estudar, obviamente, para buscar novos negócios, e essa é a minha vida, para falar com donos de empresa, né? E com tudo isso expandir o nosso novo negócio chamado WeBuy.
certo? Então foi um bate-papo, cara, que eu falei, putz, eu vou compartilhar esse negócio, pode ser que fique um pouco longo e tal, mas vai fazer sentido para quem tá iniciando, para quem quer, sei lá, passar de uma agenda aí super operacional para tático, pelo menos, né? E depois, posteriormente, conseguir viver uma vida de empresário ou de dono, onde ele já conquistou suas coisas, mas ainda tem os desafios normais, padrões do dia a dia, né? Mas que a sua experiência real de bastidor vivido, não é livro só, tá? O bastidor real vivido te dá as condições de você montar novos negócios, sair de desafios grandes e assim por diante, tá? Então, esse foi o nosso bate-papo ali perto da hora do almoço. Falei, pô, eu vou compartilhar esse negócio porque eu acho que é importante pra caramba, tá bom? Chegando aqui no nosso compromisso, vou fechar. E amanhã a gente volta a compartilhar novos bastidores. Que amanhã sai esse vídeo, na verdade, né? Quarta-feira. Tamo junto? Valeu, um grande abraço. Até amanhã. Valeu! Eu fui comprando, velho. São 6 sabores. A gente coloca todos. Isso é barato também, sabe? Coisa que dá pra colocar bastante lá e vai vender. Isso aí, outro, se não vender lá, que tem rotatividade. Isso aí vende muito. Não tem pega. Do outro lado.